Olá, olá, olá! Professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui no nosso canal do YouTube, iniciando o nosso conteúdo. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante para você que está prestando concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós vamos tratar sobre a figura das características do inquérito policial, tá bom? Dá uma olhadinha. Como de costume, o nosso material ele está disponível para você nesse QR Code, tá bom? Se você quiser fazer o download aí, basta você fotografar esse QR Code, você vai ser levado aí ao nosso Drive para fazer o download desse arquivo. Professor, estou assistindo a live pelo celular, não dá? Tem problema, aqui embaixo na descrição tu também tem acesso aí ao nosso link para acessar esse conteúdo, tá bom? As redes sociais do professor Irineu, ela também está disponível nesse segundo QR Code aqui, em especial dois canais, tá bom? O canal do Telegram, onde o professor disponibiliza conteúdos exclusivos, e também o canal do Instagram, tá bom? Onde eu tenho lá um projeto de jurisprudência diário, onde eu reproduzo para você conteúdos muito massa sobre as decisões dos tribunais superiores, tá bom? E já que você vai acessar redes sociais, não esqueça, deixa o like aí no nosso vídeo, compartilhe esse conteúdo com alguém se isso fizer sentido para você, se inscreva no nosso canal e também deixa ativa o sininho aí para você receber os nossos mensagens, para receber aí a questão das novas transmissões que nós estamos fazendo no canal do YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Nós vamos olhar aqui na aula de hoje, uma mosca chata aqui pentelhando, tá vendo? Nós vamos iniciar aqui a questão relacionada ao inquérito policial, do qual eu vou abordar com você as características. Lembrando que o inquérito policial está disciplinado no Código de Processo Penal, do artigo 4º até o artigo 23 do Código de Processo Penal, tá bom? Perceba, para você que está fazendo concurso da Polícia Civil, não é um concurso técnico jurídico, como, por exemplo, para a Delta, ou para um concurso de magistratura, Ministério Público, ou mesmo OAB. Então o professor vai trazer aqui para você linhas gerais sobre o início, tá bom? Quando nós temos aí a prática da infração penal pelo nosso criminoso, o réu praticou o crime, então ele praticou a infração. A partir do momento onde nós temos a prática da infração penal, vai surgir para o Estado um primeiro direito, tá bom? O primeiro direito que surge para o Estado é o chamado ius puniendi, é aquilo que nós chamamos de direito de punição. Então, com a prática do crime, o Estado passa a ter o direito de punir o nosso criminoso por conta desse delito. Entretanto, o Estado ele não pode punir o criminoso de forma arbitrária. O Estado não pode punir o criminoso sem seguir as regras por ele mesmo praticada, por ele mesmo criada. Então, quando nós olhamos aqui a questão do inquérito policial, ele vai surgir exatamente neste meio. Então, a figura da administração, ela passa a ter o direito de punir, ou a administração enquanto Estado, ela passa a ter o direito de punir o nosso criminoso, e para que ela consiga a punição aqui na figura do Estado enquanto executivo, ele precisa da necessidade da existência de um título executivo, tá bom? Um título executivo que é uma autorização do Poder Judiciário para se punir o nosso criminoso. Então vamos lá, a pessoa praticou a infração, o Estado tem o direito de punir, mas para puni-lo, o executivo aqui, na verdade, a administração penitenciária e todo o sistema de persecução penal, ela precisa de uma autorização do Estado juiz para a punição desse indivíduo. E é exatamente nesse contexto que surge para nós a estrutura do inquérito policial ou de outros meios de persecução, mais a questão da ideia do processo penal, tá bom? Então, para que nós consigamos punir o nosso indivíduo, aquele que pratica a infração penal, se faz necessário o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, a punição surge com o trânsito em julgado da sentença penal que condena o réu, porque se ela for absolutória, por óbvio, não existe cumprimento de pena, tá bom? Lembrando aqui que na sua prova da Polícia Civil tem um conteúdo muito massa, que é a questão relacionada à prisão preventiva. Prisão preventiva ser tratada num outro momento, mas a prisão preventiva ela não é uma antecipação de pena, mas sim a necessidade de manutenção ou de deixar o nosso indivíduo preso em decorrência aí do preenchimento dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, que será objeto aí de outro conteúdo disponibilizado para você futuramente, tá bom? Então vamos lá. Então o Estado tem a pretensão de punir o criminoso. Para punir o criminoso, para exercer o ius puniendi, o Estado precisa de um título executivo que só vai ser concedido para ele, via de regra, com o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, para que o Estado consiga esse título executivo, essa autorização do Estado juiz para punir, o Estado antes vai
persegui-lo, tá bom? Então surge para nós o direito do Estado de perseguir o criminoso, é o ius persequens. Então é o direito de perseguição do criminoso, tanto o ius persequens preventivo quanto o ius persequens in judicio. Então perceba, esse direito de perseguição, ele é uma condição necessária para que o Estado percorra, é um caminho que o Estado vai percorrer para que no final, se for julgado procedente a ação, se for acolhidos os argumentos estatais, os argumentos da administração pública, será concedido ao Estado esse título executivo que submeterá o réu ao sistema penitenciário, tá bom? Então, nosso foco na nossa live é falar exatamente desse ius persequens preventivo, tá bom? O ius persequens preventivo, ele vai surgir para nós no momento onde o réu praticou a infração e nós iniciamos aqui a nossa fase inquisitiva. Lembrando que a fase inquisitiva hoje no Brasil, ela pode se dar aí, a depender da natureza do crime, ela pode se dar dentro de um inquérito policial, ela pode se dar também dentro de um termo circunstanciado, quando tratamos aí de infração de menor potencial ofensivo. Hoje, o Ministério Público também pode conduzir uma verdadeira investigação criminal, e como ele realmente o faz dentro de dois procedimentos, né, vulgarmente chamada de PIC ou PAC, dependendo da estrutura do MP que você tiver. O PIC é o procedimento investigativo criminal e o PAC é o procedimento administrativo criminal, só para consignar quando o Ministério Público conduz as suas investigações criminais, ele tem que respeitar as mesmas regras que a autoridade policial respeita em face do inquérito policial, tá bom? Então, considerando a sua prova, nós vamos olhar, por óbvio, por esse direito de perseguição preventivo, também chamado de em ius persequens preliminar, do qual nós vamos abordar a fase inquisitiva. Especificamente, vamos falar do inquérito policial. Mas perceba, não existe só o inquérito, como ele disse, tem o termo circunstanciado, tem o PIC, tem o PAC, conduzido pelo MP, existem outras formas também de investigações criminais. Uma outra também, só para deixar claro aqui, é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que é conduzida pelo Poder Legislativo naqueles casos onde a Constituição assim o permite, tá bom? Então, de todos os pontos aí que são relevantes para nós, eu preciso que você enxergue que a figura do inquérito policial ela é marcada pelas suas características, os quais nós vamos começar a analisar a partir de agora. E um ponto importante da figura inquisitiva é que não é assegurado ao réu o direito de contraditório, tá bom? Então, o inquérito policial, naquilo que tange ao nosso objetivo da aula, ele não tem ali a existência do contraditório, porque ele é um procedimento administrativo inquisitivo, onde não segura e não garante ao réu o direito do contraditório. Eu vou aprofundar isso um pouquinho mais na aula, em alguns minutos, mas eu preciso que você memorize esse link para você enxergar que, num segundo momento, após superado aí a questão do direito de perseguição preventivo, que é esse ius persequens preventivo, que se dá dentro de outros instrumentos dentro do inquérito policial, vai surgir para o Estado o direito de perseguição in judicio, ou seja, o direito de perseguição do réu dentro do judiciário. Aí, exatamente nesse momento, quando saímos da fase inquisitiva, iniciamos a fase judicial, nós vamos ter aqui o início do processo penal. Se for uma ação penal pública, nós iniciamos por meio da denúncia oferecida pelo MP. Se tivermos diante de uma figura de uma ação penal privada, nós vamos iniciar aqui por meio de uma queixa ou a queixa-crime, cuja titularidade é do querelante, tá bom? Então, ius persequens in judicio, ou em juízo, é o momento onde você inicia, se é marcado pelo início do processo penal e, de acordo com o crime que você tiver, você vai estar dentro de um respectivo rito. Por exemplo, rito comum ordinário, rito comum sumário, rito comum sumaríssimo. Às vezes você está no ritos especiais, por exemplo, o rito do tribunal do júri ou outros ritos de acordo com a natureza do delito que você praticou, tá bom? E uma das características importantes do processo penal é que ele é marcado pelo contraditório e pela ampla defesa, tá bom? Então esse é o contexto inicial do qual surge o inquérito policial. Então, o inquérito policial ele é uma ferramenta utilizada pela administração pública, do qual ela vai buscar os elementos necessários para iniciar essa persecução criminal em desfavor do nosso criminoso, tá bom? Então, para entender o inquérito policial, nós vamos enxergar aqui um conceito. O professor trouxe aqui um conceito
do Vitor Eduardo Rios e o Alexandre Sebrián, no qual ele fala o seguinte, ó, o inquérito policial é um procedimento investigativo instaurado em razão da prática da infração penal, composto por uma série de diligências que tem como objetivo obter elementos de prova para que o titular da ação penal possa propô-lo contra o criminoso. Então vamos lá, princípio Jack, que norteia nossas aulas aí, o Jack Stripador, vamos cortar por partes, vamos enxergar isso aqui fracionado, tá bom? Então o primeiro ponto aqui, ó, o inquérito policial é um procedimento investigativo. Bastante cuidado, o inquérito policial ele é procedimento, ele não é processo, ele é procedimento e ele não é processo, tá bom? Vamos lá, por que que ele é procedimento? Quando você fala que ele é procedimento, o inquérito policial, você vai perceber do artigo 4º ao 23, é uma sequência lógica de atos praticados pela autoridade policial, do qual ele vai buscar esclarecimento de 3 elementos: autoria, materialidade e circunstância delitiva. Ele acha autoria, ele acha materialidade, ele acha circunstância, ele tem ali os objetivos principais do inquérito policial. Lembrando que nem sempre ele acha autorias, materialidade e circunstâncias delitivas, tá bom? Aí nós vamos ter aí a possibilidade desse inquérito policial ser arquivado. Então, por ser procedimento, ele é menos do que um processo. O processo, eu tenho contraditório, eu tenho ampla defesa. O procedimento, eu não tenho, tá bom? Então, isso aqui é uma das razões pelo fato do inquérito policial não ser um processo, porque ele não tem contraditório, não tem ampla defesa. E nós vamos ter aqui também uma segunda circunstância, onde o nosso inquérito policial ele vai ser instaurado em razão da prática da infração penal. Então, o nosso criminoso praticou o delito, pouco importa qual seja, lembrando aqui que eu tenho na sua prova, eu preciso lembrar que nosso termo circunstanciado, ele vai ser instaurado nos casos de infração de menor potencial ofensivo, excluído a hipótese de existência de violência doméstica e familiar, onde eu não posso fazer o TC, mas aqui o inquérito policial está condicionado aí à existência de um crime que não seja de menor potencial ofensivo e também seja ali, é possível que eu tenha ali também a violência doméstica e familiar, onde eu tenho que instaurar o inquérito. Então, esse inquérito ele surge com a prática da infração penal. E como ele disse há pouco, quando o réu pratica a infração penal, surge para o Estado o direito de punir. Então surge para o Estado o chamado jus puniendi, ou direito de punir o nosso criminoso. Agora, aqui é um ponto importante, que não vai ser objeto da nossa live, mas podemos fazer outra, se for sua vontade, deixa aí, manda mensagem pro professor, fala, professor, eu quero que você grave esse conteúdo aí para mim, o professor grava para ti, que é o quê? O inquérito policial, ele é composto por uma série de diligências. Então, aqui as diligências praticadas pela autoridade policial, que são trazidas para nós dentro do processo penal, artigo 6º, artigo 7º, artigo 13, que traz uma série de diligências que a autoridade policial vai adotar para buscar os elementos da infração penal, tá bom? Vou te dar um exemplo. Ocorreu o crime, um dos primeiros diligências que vai ser realizado é a preservação do sítio ou do local dos acontecimentos. Outro exemplo é a requisição de perícias necessárias ao caso. Outro exemplo, a oitiva das testemunhas, da vítima, do réu, se for no caso. Então você vai ter aí todas essas diligências, que é uma sequência de atos que são praticados pela autoridade policial, objetivando aí atingir as pretensões do nosso inquérito policial, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui que o inquérito policial ele tem objetivo. Qual que é o objetivo? Obter elementos de prova para que o titular da ação penal possa propor ação. Então nós vamos buscar esses elementos de prova, tá bom? E nós vamos chegar a um momento onde nós vamos discutir se o inquérito policial produz elementos de prova ou elementos de informação. Existe uma sutil diferença entre os dois, mas nós estamos usando aí o conceito do doutrinador, onde ele traz para nós elementos de provas. Então, qual que é o objetivo desses elementos de prova? É buscar autoria delitiva e materialidade delitiva. Lembrando que autoria e materialidade não é a mesma coisa. A autoria, de uma forma muito singela, são elementos que apontem quem é o autor dessa infração penal, são elementos que apontem quem é o nosso criminoso, quem é o réu, tá bom? Ao passo que a materialidade delitiva são as provas ou os elementos de informação que comprovam a existência do crime, tá bom? Que vão comprovar que o crime aconteceu e também apontar que aquele autor é o responsável pela infração praticada, tá bom?
E o nosso conceito aqui ele se finaliza trazendo para nós aqui a titularidade da ação penal, vai ser proposta contra o criminoso. Então, o titular da ação penal vai propor a ação penal, por óbvio, contra o criminoso. E lembrando aqui que a nossa ação penal ela pode ser de duas espécies. Ou a ação penal pode ser pública, toda vez que a ação penal for pública, ela vai se iniciar por meio de uma denúncia. Então, se eu puder trazer para você um conceito muito simples, denúncia é a petição inicial de uma ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público ou do Parquet, como algumas vezes você vê aí na prova da VUNESP, tá bom? Ao passo que a ação penal ela pode ser também privada, onde eu vou iniciá-la por meio de uma queixa ou uma queixa-crime, tá bom? Então a expressão queixa ou queixa-crime, ela tem um conceito técnico-jurídico do qual representa para nós a ação penal, petição inicial de uma ação penal privada, cujo titular aqui, por óbvio, é o querelante, tá bom? Querelante, professor? Sim, o querelante nada mais é do que a vítima. O querelante nada mais é do que o ofendido, tá bom? É a pessoa que sofreu a ação penal. Então, se o crime for de ação penal pública, eu inicio por denúncia. Se o crime for de ação penal privada, eu inicio por meio de queixa-crime. Isso vai ser aprofundado por nós no momento onde nós falarmos das formas de instauração do inquérito policial, tá bom? Então, só uma consideração, às vezes a pessoa vai até a delegacia, e principalmente os escrivões vão ouvir muito isso, a pessoa, o cidadão, o administrado, ele chega lá na delegacia e fala, eu vim fazer uma queixa. Na verdade, queixa, para nós do direito, queixa é uma expressão técnico-jurídica que significa a petição inicial de uma ação penal privada, tá bom? Na verdade, a pessoa vai trazer aquilo que nós chamamos de notitia criminis, ou a notícia crime, para que seja iniciado a lavratura do boletim de ocorrência, ou RDO, como nós chamamos na Polícia Civil, tá bom? RDO é registro da ocorrência. Agora vamos lá, vamos entrar exatamente agora, você viu? Precisei aí de mais de 15 minutos para falar essa parte inicial para ti, para iniciarmos as características do inquérito policial. No total, o professor separou 5 características para você. Realizado por polícia judiciária, caráter inquisitivo, caráter religioso, sigiloso, caráter escrito, então a característica que ele é escrito, e ele é dispensável, tá bom? Todas essas características, elas são interessantes, elas são importantes para nós, e nós vamos começar a abordá-las a partir de agora. A primeira característica é realizado por polícia judiciária. Então, vamos lá. Quando nós falamos aqui da polícia judiciária, é importante que você saiba esse conceito. Se você quiser acessar aí o canal do YouTube do professor, eu tenho vídeos sobre a LOP, a Lei Orgânica da Polícia Civil, onde eu também trago conceitos sobre a função de polícia judiciária, tá bom? Mas, em linhas gerais, polícia judiciária é a polícia, é o braço da segurança pública que vai cumprir as determinações judiciais, tá bom? Então, a polícia judiciária cumpre as ordens dos magistrados. Vamos dar aqui 2 exemplos. O juiz determina o mandado de prisão, o juiz expede a prisão preventiva, a prisão temporária, ou até mesmo a prisão daquela pessoa que não pagou a pensão alimentícia, a hipótese de prisão civil. Quem vai cumprir essa prisão? Polícia Civil. Então, a Polícia Civil vai ser responsável por cumprir esse mandado de prisão, tá bom? Um outro exemplo. O juiz determina o mandado de busca e apreensão de um objeto dentro de um processo. Então, o juiz expediu o mandado de busca e apreensão. Quem vai cumprir essa medida, considerando a natureza criminal, vai ser a polícia, tá bom? Agora, perceba, quando nós olhamos para a instituição polícia judiciária, o nosso procedimento, o inquérito policial, ele sempre vai ser presidido pela autoridade policial aqui, tá bom? Então, a nossa autoridade policial, conhecido como delegado de polícia, ou Delta, né, vulgarmente nós chamamos ele de Delta, nós temos 2. Nós temos o delegado da Polícia Civil, que é chamado delegado da PC, ou o delegado federal, que é o delegado da Polícia Federal, tá bom? Então, só para você lembrar aqui, ó, quando eu estiver diante da Polícia Civil, ela é a Polícia Judiciária do Tribunal de Justiça. Então, no nosso caso aqui, nossa realidade, você que será Delta, ou se você trabalhar com Delta, ele é polícia, ele é autoridade policial que vai cumprir as determinações dos nossos magistrados do Poder Judiciário do Estado. Então, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, vamos imaginar o juiz de direito
ou um desembargador do TJ determina algo, quem vai cumprir essa determinação, tratando-se de questões penais, será a nossa autoridade policial, o delegado da Polícia Civil, tá bom? Agora, se você estiver dentro da Polícia Federal, ela é a Polícia Judiciária do Tribunal Regional Federal e, na verdade, aqui é de toda a estrutura do Poder Judiciário da União, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, Poder Judiciário da União, porque quando nós temos aí, por exemplo, determinação do STF, quem vai cumprir, ou do STJ, quem vai cumprir é a Polícia Federal. Então a Polícia Federal ela vai cumprir as determinações do Poder Judiciário da União, mas o principal foco aí dos cumprimentos das diligências da Polícia Federal será as decisões dos tribunais regionais federais, tá bom? Aqui na nossa cidade, no estado de São Paulo, nós somos aqui o TRF Terceira Região, onde nós temos juízes federais e nós temos desembargadores do TRF que também podem dar determinações, assim como os ministros do STJ e os ministros do STF. O professor, na nossa live aqui, eu não vou aprofundar com você o conteúdo do artigo 144 da Constituição, uma vez que é matéria de direito constitucional. Então, professor, se você quiser também eu gravo esse conteúdo para você de 144, que é importante, tem alteração relevante aí dentro da nossa estrutura, que é a questão da GCM, tá bom? Então, bastante cuidado aí para você acompanhar essa questão. Então, eu vou trazer para você apenas um ponto aqui da Polícia Federal, porque o nosso foco aqui é Polícia Civil, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. A Polícia Federal, ela tem aí sua estrutura disciplinada dentro do artigo 144, inciso 1, e o parágrafo. O parágrafo primeiro, ele é todo dedicado à Polícia Federal e eu trouxe apenas e tão somente uma pequena parte, tá bom? Então, a Polícia Federal, ela é responsável pela apuração da infração penal contra a ordem política e social, ou em detrimento dos bens, serviços e interesses da União e das suas entidades autárquicas e as empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e internacional e exijam repressão uniforme, tá bom? Então, de uma forma muito singela, a Polícia Federal ela vai tomar conta dos interesses da União, daqueles delitos que possam atingir os interesses da União, suas autarquias e suas empresas públicas, tá bom? Nós temos aqui também um ponto relevante que é aqueles crimes que exijam repercussão interestadual, ou seja, mais de um estado, ou internacional, os crimes que atingem outros países, e você percebe que tem uma preposição aqui, ó, tem uma preposição aqui, o e exija repressão uniforme. Então não basta que esse crime ele tenha uma repercussão interestadual ou internacional. É necessário que exija uma repressão uniforme, ou seja, a forma de punição tem que ser a mesma para todos os crimes, tá bom? E aí o nosso parágrafo ele vai trazer outras circunstâncias do qual a Polícia Federal irá atuar, tá bom? Olhando agora para a Polícia Civil ela também está no 144, inciso 4, e o parágrafo 4º ele é todo dedicado à Polícia Civil, mas a nossa Constituição ressalta que a Polícia Civil ela é dirigida por delegados de polícia de carreira, ou seja, a autoridade policiais são funcionários públicos, prestam concurso de provas e títulos e vão ingressar na carreira, serão ocupantes de cargo, serão servidores efetivos, e a função principal da Polícia Civil é conduzir as investigações sobre as infrações penais praticadas naquilo que não tange o interesse dos outros braços da segurança pública. Então, você exclui a atribuição da investigação da Polícia Federal. Automaticamente, o que sobra, que é mais de 90% dos interesses, das circunstâncias, ele será apurado pela Polícia Civil, tá bom? A nossa Constituição também ressalta que a Polícia Civil ela não conduz investigações naquilo que tange a prática dos crimes militares. Aí, crime militar vai ser tratado aí especificamente perante a Justiça Militar com toda a estrutura que lhe diz respeito, mas para nós não interessa, mas lembra, a Polícia Civil não investiga crime militar. E a Polícia Civil também não investiga aquilo que é de atribuição da Polícia Federal, tá bom? Então essa é a nossa primeira característica, o inquérito policial é realizado por Polícia Judiciária, tá bom? Às vezes você vê também que ele é um procedimento oficial, é sinônimo aqui para trazer para ti a mesma informação. Vamos lá, o inquérito policial ele possui um caráter inquisitivo, tá bom? Então aqui ele vai ter uma natureza inquisitória. O que significa dizer isso é que o inquérito policial ele é um procedimento investigativo.
inquisitivo. Ele é um procedimento administrativo do qual eu viso esclarecer a autoria, a materialidade e as circunstâncias delitivas. Só um adendo aqui, as circunstâncias delitivas elas foram introduzidas dentro do nosso ordenamento jurídico por força da Lei 2.830, que apura aí a questão relacionada às atribuições da autoridade policial, que também vulgarmente é chamada aí de Estatuto do Delegado de Polícia, tá bom? Agora vamos lá. Um dos pontos mais importantes é você enxergar o caráter inquisitivo. Por quê? O caráter inquisitivo, ele traz para nós aqui a existência da ausência do contraditório e a ausência da ampla defesa. Então, eu não vou ter contraditório, eu não vou ter ampla defesa. Professor, por quê? Porque o inquérito policial não é processo, mas ele é procedimento. Mas espera aí, professor. Quando eu olho na Constituição Federal, a Constituição fala lá da existência de contraditório e ampla defesa na via administrativa. Realmente fala, mas toma cuidado, ó. Aos litigantes em processo judicial, em processo judicial administrativo, e os acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, tá bom? Então, bastante cuidado aqui quando nós falamos processo administrativo, processo não é procedimento, tá bom? Processo não se confunde com procedimento, tá bom? Agora, vamos lá. Os nossos tribunais superiores, eles já trouxeram aí a diversas decisões sobre esse ponto, e eu trouxe para você aqui a ementa de um habeas corpus, na verdade, um recurso em habeas corpus, para que você enxergue isso aqui, ó, que massa. Sendo a sindicância ou inquérito simples procedimento de aferição de procedência ou não da notícia crime, incabível reclamar contraditório de provas por conta do direito à ampla defesa. Então você não vai ter contraditório, você não vai ter ampla defesa, tá bom? Agora vamos lá. Duas questões são importantes por consequência dessa figura da ausência do contraditório e da ampla defesa. Quais são elas? Primeiro, o investigado, quem é o investigado? É o autor do crime, o réu, ele passa a ser visto para nós no processo como objeto de investigação. Então, percebe, ele não é sujeito de direitos, ele é objeto de investigação. E também nós temos aqui ó, a desnecessidade da autoridade policial de intimar o investigado para a produção de provas. Então, não precisa. Vamos desmontar cada um desses elementos. O primeiro deles é o nosso réu, nosso criminoso, o investigado, ele não é sujeito de direitos, ele é objeto de investigação, ou seja, ele é o que está sendo investigado. Quando eu falo que ele não é sujeito de direitos, eu estou falando para ti que eu não estou reconhecendo uma relação jurídica, uma relação processual jurídica entre a figura do delegado e o nosso réu, tá bom? Então, por ele não ser sujeito de direitos, eu não preciso assegurar a ele o contraditório, não preciso assegurar para ele a ampla defesa, tá bom? E aqui eu sei que está gerando no seu coração a seguinte questão: professor, mas espera aí, o fato de não ter contraditório, o fato de não ter ampla defesa, prejudica o réu? Ou o fato de não ter contraditório, não ter ampla defesa, o fato do inquérito policial ser inquisitivo, ele permite que a autoridade policial pratique atos ilícitos? E eu vou falar para você que não, e não. Eu só me dei alguns minutinhos, eu vou entrar nesse assunto com você, que é um assunto um pouquinho mais espinhoso, mas nós vamos esclarecer essa figura, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A autoridade policial não precisa intimar o réu, o nosso investigado, para a produção de provas, tá bom? Então perceba, se o réu quiser, ele pode produzir provas. Se ele não quiser também, cabe aí à administração pública, por meio do seu inquérito policial e depois na ação penal, comprovar que o réu, ele realmente é o responsável pela infração. Então é interessante, às vezes a gente fala isso para alguns clientes, às vezes até mesmo para os nossos alunos, que o réu, ele não precisa provar a inocência. O Estado é que precisa provar que ele é o culpado, tá bom? Então existe a necessidade da administração provar que aquela pessoa é o culpado. E a questão de provas, ela também é objeto da sua avaliação, tendo aí a questão, né, do juízo de
Nossa, me fugiu a expressão, daqui a pouquinho eu lembro. Lembrei, da cadeia de custódia, às vezes dá uns brancos, o professor quer fazer tudo de cabeça, né? A cadeia de custódia, ela traz para nós aí a questão relacionada à figura da preservação dessas provas, tá bom? Então é um ponto aí bastante interessante nível de prova. Então, se o réu quiser, ele pode produzir provas. Se ele não quiser também, cabe aí à administração produzir as provas. Isso tão é verdade que o artigo 14, ele vai nos ressaltar o seguinte, ó, o ofendido, aqui é a vítima, ou o seu representante legal e o indiciado é o réu, que sofreu indiciamento, poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Aqui começamos no 14, estamos falando da autoridade policial, o delegado de polícia decidirá se ele realizará ou não essa diligência, tá bom? Então aqui nós temos a seguinte situação, o réu, assim como a vítima, poderão solicitar que a autoridade policial realize qualquer diligência, e a autoridade policial ela vai analisar isso de forma discricionária, se realiza ou não, ou seja, a autoridade policial ela vai levar em consideração se aquela diligência ela irá ou não colaborar ou corroborar para a existência do nosso inquérito policial. Na verdade, o que a autoridade policial vai verificar? Aquela diligência, ela vai trazer para nós elementos de contraditória e ampla defesa, vai trazer para nós, indícios de autoria ou indícios de materialidade, ela vai trazer para nós elementos que ajudam a esclarecer quem é o autor, ou se o réu é ou não o autor, ou elementos de prova que trazem para nós aí a existência ou não da infração. Será que ela vai corroborar também para a produção de elementos de informação? Então essa é a figura do nosso artigo 14. Então o que determina se o delegado de polícia irá realizar ou não essa diligência requisitada tanto pelo indiciado quanto pelo ofendido é a corroboração ou não desta diligência para a verdade real, tá bom? Para a busca da verdade material, que é aquilo que realmente aconteceu dentro do nosso procedimento, tá bom? Dentro da vida real, quais são os fatos que realmente aconteceram ligados ao inquérito policial. Então, diante disso tudo, nós temos a seguinte questão. A característica do inquérito policial ser inquisitivo, ela vai prejudicar a defesa do acusado? Então, será que o réu ele passa a ter algum prejuízo em sua defesa pelo fato de eu não ter assegurado ao réu contraditório e ampla defesa? E a resposta aqui para nós é muito simples. Não vai ter nenhum prejuízo, tá bom? Primeiro, você já sabe, o inquérito policial não é um processo, mas ele é um procedimento. Mas entenda que no momento que você chegar a estudar a teoria geral das provas, você vai ter que passar necessariamente para o artigo 155 do Código de Processo Penal, cuja redação dele é muito massa. Ó. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas, produzidos em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então vamos lá. A partir do momento que você conclui esse inquérito policial, ele será enviado ao titular da ação penal, que poderá, preenchidos os requisitos legais, oferecer a ação penal pública ou privada. No nosso caso, vamos trabalhar com a pública, que é a mais cobrada em prova. Então, uma vez concluído o inquérito policial e o Ministério Público recebendo esse processo, preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Então, ele vai formar aquilo que nós chamamos de opinium delicti, é a opinião sobre o delito. Então, ele olha para aquele inquérito policial e ele localiza autoria, materialidade, as circunstâncias delitivas. O titular da ação penal, aqui no nosso caso o MP, oferece a denúncia. Ofereceu a denúncia, iniciamos aí a análise desse inquérito policial por parte do magistrado, que vai verificar se ela preenche ou não os requisitos mínimos aqui, e o magistrado ele determina o recebimento da denúncia. Aqui, só para você saber, caso você tenha curiosidade, estamos no artigo 395 do Código de Processo Penal, que não é objeto de prova para você, para a Polícia Civil. Então, uma vez que o magistrado recebe essa denúncia ou queixa, ele determina a citação do réu. E aqui, com a citação válida do réu, nós passamos a ter aí a perpetuatio jurisdictionis, que é o momento onde está formado a estrutura processual, onde eu tenho o magistrado competente de um lado, eu tenho o promotor de justiça, o titular da ação penal de outro,
e tenho ali o réu com a sua defesa feita por um advogado ou um defensor público nessa terceira ponta, formando ali aquele sistema piramidal da perpetuatio jurisdictionis, tá bom? Agora vamos lá. O juiz, uma vez iniciado o processo, ele vai dar todas as garantias do réu do contraditório e da ampla defesa. Agora, perceba a sutileza do nosso artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas. Então, o juiz, ele pode apreciar as provas produzidas dentro do nosso processo penal de forma diversa. Ele pode analisar de acordo com a sua liberdade de apreciação, de acordo com a sua livre convicção, tá bom? Ele vai analisar isso com base nos seus conhecimentos técnicos jurídicos. E esta decisão, essa convicção do magistrado, ela tem que ser formada com base nas provas produzidas em contraditório judicial. Então, o contraditório judicial, ela vai ser feita em juízo, ela vai ser feita dentro do processo penal, onde eu preciso assegurar ao réu todos os direitos atrelados ao contraditório e também à ampla defesa, tá bom? Agora, olha que interessante isso. A partir do momento que eu tenho contraditório judicial, o magistrado ele vai ter que velar por essa circunstância e a defesa, caso ela tenha seu contraditório cerceado, ela vai peticionar, vai reclamar dentro do processo penal falando que não foi assegurado. Então, a convicção do nosso juiz aqui se dá pela livre apreciação das provas que foram produzidas no contraditório judicial, ou seja, na figura do contraditório em juízo. Entretanto, olha o vermelho aqui, ó. O juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente. Então eu vou até deixar de amarelo aqui, ó, para você enxergar exclusivamente, tá bom? Nos elementos informativos colhidos na fase investigativa. Então perceba, os elementos informativos, que são os elementos produzidos na fase inquisitiva, que não tem contraditório e não tem ampla defesa, que foram produzidos diante do inquérito policial, não podem, por si só, exclusivamente por si só, levar à convicção do nosso magistrado, tá bom? Então, bastante cuidado. Na fase do inquérito, nós temos tanto elemento de informação quanto elemento de provas. O elemento de informação produzido na fase inquisitiva, ela não tem contraditório, não tem ampla defesa. Por exemplo, nós vamos lá ouvir a vítima. O advogado, ou o defensor público, ou o réu, eles não têm direito de contraditório e ampla defesa ali. Então, essa oitiva da vítima, por exemplo, a oitiva de uma testemunha, de um policial, de um agente policial, elas são marcadas por elementos informativos. Não existe a presença ali da parte contrária para fazer contraditório. Então, são elementos de informação. Esses elementos de informação serão refeitos em audiência sobre a presença do contraditório judicial. Por isso que as pessoas que foram ouvidas na fase inquisitiva, elas também são ouvidas em juízo, justamente para você confrontar isso e dar a oportunidade à defesa do réu de se manifestar sobre os elementos que foram colhidos naquela fase inquisitiva. Tanto que é uma das coisas que o professor, na qualidade de advogado, faz, é verificar a versão da pessoa na fase inquisitiva e a versão da pessoa em juízo e compará-las, verificando o que aconteceu, o que seguiu, o que não seguiu, tá bom? Além disso, o que mais que nós temos aqui? Nós temos que exclusivamente pautado nesses elementos de informação, que são marcados pela ausência do contraditório para a defesa, o magistrado não pode fundamentar sua decisão. Cuidado, porque isoladamente não pode, mas nada impede que o juiz analise os elementos de informação produzidos na fase inquisitiva com outros elementos de prova que foram produzidos durante o contraditório judicial. Então, o que a nossa jurisprudência proíbe é analisar elementos de informação exclusivamente para fazer uma decisão. Ponto. Agora, nós temos mais um detalhe. Os elementos de informação exclusivamente considerados, ou seja, por si só, sozinhos, isolados, eles não são hábeis a condenar o réu. Eles não podem, porque o réu precisa dos elementos de prova somados aos elementos de informação para produzir um decreto, uma decisão condenatória. Mas os elementos de informação isoladamente considerados, ou seja, por si só ou exclusivamente, eles podem levar à absolvição do réu, tá bom? É possível que os elementos de informação sozinhos, eles levam à absolvição do réu. Por quê? Porque aqui nós temos aí a questão de um princípio constitucional que rege o processo penal, que é o indúbio
pró-réu. Na dúvida, a decisão mais favorável que é esperada é aquela que mais favorece o nosso réu, tá bom? Entretanto, eu preciso que você lembre também que na fase inquisitiva, na fase do inquérito policial aqui, que é o objeto do nosso conteúdo, existe também a produção de provas cautelares, existe também a produção de provas não repetíveis e existe também a produção de provas antecipadas. Em linha simples, provas cautelares são aquelas provas que, se você não colher naquele momento os elementos, os elementos necessários da autoria e materialidade desaparecerão. Exemplo clássico aqui: a pessoa vítima do crime de estupro foi vítima de estupro, foi autoridade policial, ela não tomou banho. E você tem ali a existência de material biológico no corpo dessa vítima, você tem um material biológico do réu no corpo da vítima. Então você precisa extrair esse material biológico. Então isso é uma prova cautelar. Você precisa fazer ela o quanto antes, o mais rápido possível, tá bom? A prova não repetível é aquela prova que não dá para você repetir, não tem condições de ser repetida dentro do processo. Por exemplo, você vai estar com uma pessoa, exemplo, tá bom? Você possui lá uma vítima ou você possui uma testemunha, que é uma pessoa que, quando chegar o momento do processo penal de sua oitiva, ela provavelmente não estará entre nós. Vamos imaginar aqui a nossa vítima ou nossa testemunha, a pessoa com câncer em estado terminal. Ela está lá, deu metástase e em estado terminal. Como é que você vai ouvir essa pessoa depois? Não dá. Então você vai produzir aí a oitiva desta pessoa na modalidade oitiva ali, não repetível, tá bom? Ou a prova ali antecipada. Então você vai ter ali a prova antecipada, aquela prova que são produzidas antes do momento processual oportuno. Mas o que eu preciso que você lembre também em nível de prova em nível de avaliação da VUNESP, prova cautelar, prova não repetível e prova antecipada, elas são marcados pelo chamado contraditório diferido, tá bom? Contraditório diferido. Ou seja, no momento que elas são produzidas, não tem o contraditório, mas eu vou assegurar às partes, no momento processual oportuno aqui, nas alegações finais, tá bom, dos memoriais, a manifestação sobre as provas, inclusive dentro do processo penal, é possível que se peça diligências para esse fim, tá bom? Vamos lá, avançando aí nosso conteúdo, mais de 40 minutos de live, já um conteúdo gigante para você. Tá curtindo nosso conteúdo? Deixa like ao professor, compartilha esse conteúdo com alguém se isso fizer sentido para ti. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações e as novidades que o professor vem produzindo para você de forma gratuita. Vamos lá, a outra pergunta aqui que nós temos é: o caráter inquisitivo do inquérito policial torna possível a autoridade policial realizar diligências ilegais? Como assim, professor? Ora, o inquérito policial não tem contraditório, não tem ampla defesa, então logo o delegado de polícia pode fazer, por exemplo, a tortura do réu para que ele confesse, logo a autoridade policial pode fazer aí uma interceptação telefônica sem autorização judicial, e isso a resposta é bem simples, o delegado pode. Ora, antes de qualquer coisa, a autoridade policial é um agente público, tá bom? E na qualidade de agente público, a autoridade policial tem que seguir o princípio da legalidade, ele tem que seguir a previsão do que está na lei. E a autoridade policial, como um tal, ela sofrerá responsabilidade por suas condutas. E se você estudar a estrutura do nosso ordenamento jurídico, você percebe que a autoridade policial, e eu vou além aqui, não só a autoridade policial, mas qualquer agente público, você pode vir a ter, não estou falando que vai ter, pode vir a ter 4 responsabilidades, que o professor chama aqui de CIPA. CIPA. CIPA, professor? Já sei, é Comissão Interna de Prevenção de Acidente? Não tem nada a ver com essa CIPA. A nossa CIPA é responsabilidade civil, responsabilidade por improbidade administrativa, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa, tá bom? Lembrando que a responsabilidade pela figura da improbidade administrativa não se confunde com a responsabilidade administrativa. No caso de você, membro da Segurança Pública Polícia Civil do Estado de São Paulo, a responsabilidade administrativa se dá com base na LOP e no Estatuto dos Servidores Civis do Estado, tá bom? Então a Lei Orgânica da Polícia Civil é quem vai trazer sua responsabilidade. Então, perceba, a autoridade policial pode realizar diligências ilícitas? Não, não pode. Por quê? Ele terá 4 esferas de responsabilidade e, além disso, ele tem que seguir a legalidade. Mas, professor,
E se o delegado de polícia o fizer? Então, e se a autoridade policial fizer a diligência ilegal, realizar um ato ilícito? No momento processual oportuno, dentro do processo penal, o magistrado vai analisar a questão relacionada à nulidade dessa produção de provas. E uma vez acolhida essa nulidade, esta prova ela será descartada do processo. Lembrando aqui que a posição dos nossos tribunais é que a prova ilícita ou a prova ilegítima, elas não são admitidas dentro do ordenamento jurídico para prejudicar o réu. Mas a prova ilícita, a prova ilegítima, ela pode ser utilizada para auxiliar, para ajudar o réu na sua persecução penal. Então, percebe, eu brinco assim com os alunos em aula. Pró-réu pode, pau no réu não pode, tá bom? Então, a prova pró-réu, mesmo que seja ilegal, ilícita, ela pode ser utilizada em favor do réu. Mas se a prova for pau no réu, ela não pode ser, ela não pode auxiliar o nosso criminoso, tá bom? Vamos avançando aqui, nós vamos falar agora do caráter sigiloso. O inquérito policial, ele é sigiloso. Vamos lá, artigo 20 do Código de Processo Penal, a autoridade policial assegurará ao inquérito sigilo necessário à elucidação do fato e os exigidos pelo interesse da sociedade. Então perceba, esse sigilo que nós estamos falando é o sigilo para que a sociedade não saiba o que a autoridade policial está falando. É o chamado sigilo externo. Então o povo, a população, de uma forma ampla, não terá acesso às investigações, não terá acesso ao conteúdo do inquérito. Mas você, professor, mas eu assisto aí alguns canais aí de notícia e nós vemos lá alguns delegados divulgando a informação, divulgando alguns dados. Vamos lá. Quando houver a necessidade de divulgação, porque essa divulgação corroborará a investigação policial, pode ser divulgado, por óbvio. Mas se a divulgação dessa informação puder tumultuar, puder causar um prejuízo à persecução penal, por óbvio que a autoridade policial não vai o divulgar. Mas, professor, às vezes nós temos aí um boletim de ocorrência, um RDO sigiloso, e as mídias têm acesso. Vamos lá, caso tenha acontecido alguma irregularidade na divulgação dessa informação, além de ter o prejuízo do inquérito policial, nós vamos ter também a apuração de responsabilidade administrativa. Quem entregou? Por que entregou? Aí a Corregedoria da Polícia Civil ela vai apurar o que aconteceu sobre essa divulgação, a não ser que a autoridade policial tenha determinado essa divulgação, tá bom? Lembrando também que o fato do inquérito policial ser sigiloso não quer dizer que ele é sigiloso para todo mundo. Então, aqueles sujeitos, aquelas pessoas que trabalham diretamente com o inquérito policial, eles terão acesso, por óbvio, a ele. Por exemplo, o delegado de polícia, o responsável pela condução daquele inquérito, ele tem acesso. Um investigador, um escrivão de polícia que está trabalhando com o inquérito, tem acesso. O órgão do Ministério Público, o promotor ou o procurador, tem acesso. O magistrado, o juiz aqui do juiz de garantia, tem acesso. O advogado ou defensor público também tem acesso. Então, o advogado, ele tem acesso ao inquérito policial. Isso é um direito resguardado ao advogado, trazido aqui por força do Estatuto da OAB. Trouxe aqui para você enxergar isso aqui, ó. Artigo 7º, inciso 14, Estatuto da OAB, são direitos do advogado, perceba, não é um direito do réu, é um direito do advogado, examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e inquéritos, findos ou em andamentos, ainda que conclusos a autoridade policial, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Então perceba, a autoridade policial, aqui o delegado de polícia, ele vai trazer para nós aqui a possibilidade de analisar aí essa estrutura, tá bom? Agora, quando nós falamos isso, nós temos que lembrar ainda que o advogado, ele passa a ter esse direito de acessar essas informações. Por quê? O advogado, em que pese não ter contraditório, em que pese não ter ampla defesa no procedimento inquisitório, o advogado ele vai poder aí trazer para nós as questões relacionadas aí aos nossos procedimentos, assegurando aí uma possível futura defesa da nossa questão, na nossa estrutura, tá bom? Só completando aqui para ti, o fato do nosso inquérito policial ele não ter contraditório e ampla defesa permite também
que o advogado participe das diligências se for vontade dele, tá bom? Vamos, diligências, não no sentido de diligências investigativas, tá bom? E participe de alguns atos dentro da delegacia. Não são todos, a participação do advogado aqui dentro do inquérito, ela é bastante limitada. E aqui, o professor vai aproveitar para trazer uma súmula para você, súmula vinculante 14, tá bom? Essa súmula vinculante ela é muito legal, ela traz para nós aqui a seguinte circunstância. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, em procedimento investigativo realizado por órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então perceba, o advogado ou o defensor público que está agindo no interesse do representado, que é seu cliente, vai ter acesso amplo aos elementos de prova. Então ele vai ter acesso amplo aos elementos que estão produzidos dentro do inquérito policial, desde que estejam documentados. Então a sacada de prova é essa daqui, ó. O elemento de prova já está documentado? Se já está documentado, o advogado ou defensor terá acesso, por óbvio. Agora, se o elemento de prova não estiver documentado, por óbvio, o advogado ou defensor não terão acesso. Então toma cuidado, aqui a VUNESP já cobrou isso para você, o elemento de prova não está documentado. Se ele não tiver documentado, por óbvio que o advogado não terá acesso, tá bom? Só uma outra questão aqui, uma outra consideração, o STF, quando permitiu que o Ministério Público conduzisse investigações policiais, tratando da questão relacionada aí a investigações criminais, me perdoe, quando o STF, me perdoe, vou refazer aqui, quando o STF ele permitiu que o Ministério Público conduzisse investigações criminais, ele falou, MP, você pode investigar, desde que respeite na condução do PIC ou do PAC as mesmas regras que a autoridade policial assim o conduz. Então, se o advogado for até o Ministério Público e pedir acesso ao PIC e ao PAC, ele também terá acesso. Os elementos de prova produzidos no PIC e o PAC, o advogado também terá acesso, tá bom? Lembrando aqui para nós que o inquérito policial, ele vai ser escrito, é a nossa quarta característica. Escrito significa dizer que ele vai ser escrito em vernáculo, ou seja, ele vai ser escrito em língua portuguesa, tá bom? Eu costumo falar nas minhas aulas, principalmente nas presenciais, que por que ele é escrito e não oral, não falado, não feito de outra forma? Porque assim, a fala, me perdoe, a fala tem memória curta, o papel tem memória longa. Então, se eu falo algo para ti, pode ser que amanhã eu esqueça, ou pode ser que eu fale que eu não tenha dito. Mas quando você coloca no papel, o papel tem memória longa. O que você colocou no papel está no papel e vai ficar no papel, tá bom? Então, o inquérito policial, por ser escrito, ele vai trazer segurança jurídica para todos. Ele vai trazer segurança jurídica para os agentes policiais, para os funcionários da polícia. Ele vai ter segurança jurídica para o réu, para o advogado, o defensor. Ele vai ter segurança jurídica para o juiz, para o promotor, porque aquilo que consta está no processo, tá bom? Vamos lá. Artigo 9º do processo penal. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e nesse caso, rubricadas pela autoridade. Professor, datilografadas, na verdade, aí o nosso código é da década de 40, né? Entenda digitadas e rubricadas. E você que vai entrar na Polícia Civil agora, né? A partir do ano de, salvo engano, foi 21, tá bom? 20 ou 21, que foi instaurado o inquérito policial eletrônico. Então, hoje, na verdade, nem papel você tem mais, pelo menos ou não deveria ter, né? Você não deveria ter papel mais na delegacia, porque essas informações, elas são produzidas todas em formato digital, tá bom? Então, nós deveríamos produzir isso tudo em formato digital. Então, perceba, essa questão da assinatura ainda ela existe, mas hoje a assinatura ela será digital, regulada aí pelas questões do nosso ordenamento jurídico. E a nossa última característica, que é a mais complexa, é o inquérito policial é dispensável, tá bom? Para falar que o inquérito policial é dispensável, você precisa enxergar o artigo 12 do Código de Processo Penal, que ele fala: o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Então vamos iniciar aqui, ó, denúncia ou queixa, eu já comentei com você, denúncia ou queixa, ela representa para nós nada mais nada menos do que a petição inicial de uma ação penal pública, no caso de denúncia, e no caso da queixa, a petição inicial de uma ação penal privada, tá bom? Então vamos lá, a denúncia ou a queixa, ela é a peça inaugural ou exordial, ou a petição inicial,
que dá início, por mais retórico que o seja, ao nosso processo penal. Então nós vamos ter aqui a denúncia ou queixa iniciando a persecução penal em judício, em juízo. Então ela que inicia-se a persecução em juízo. Lembrando que o promotor, e eu vou falar mais do promotor do que a ação penal privada, tá bom? Porque o foco da nossa prova é mais do promotor. Quando o promotor analisa o inquérito policial e ele forma a sua opinião delicti, ou seja, opinião sobre o delito, que em linhas gerais ele está achando autoria, materialidade e circunstância delitiva, o promotor vai oferecer denúncia e falar: olha, juiz, eu vislumbro elementos mínimos de autoria que apontam que o réu é o responsável pelo delito, materialidade, provas da existência do crime, e consigo compreender todas as circunstâncias delitivas que envolveram a infração penal. Então o promotor vai oferecer denúncia. Agora, a grande questão que nos sai desse entendimento é: o promotor de justiça, ele vai formar sua opinião delicti da onde? Ele vai formar essa opinião delicti de qualquer lugar. Tá bom? Então, vamos lá. O promotor de justiça, ele pode formar a opinião delicti de dentro do inquérito policial. Ele pode formar a opinião delicti de dentro do PIC ou do PAC, o procedimento investigativo criminal, o procedimento administrativo criminal. Então, o promotor de justiça pode formar a opinião delicti também de dentro do nosso PAC ou PIC. Então vamos lá, o que eu preciso que você enxergue é exatamente isso. Ó. O inquérito policial, ele pode ou não acompanhar a denúncia, tá bom? Então vamos lá, vamos enxergar isso aqui sobre a ótica do artigo 12. Olha que massa isso, ó. Olha aqui. Opa, peraí, o professor riscou aqui, vamos lá. Artigo 12, ó. O inquérito policial poderá servir de base a denúncia ou a queixa. O que significa dizer que o inquérito policial serviu de base para a denúncia ou queixa? Eu estou falando para você que o promotor de justiça, ele recebeu o inquérito policial, ele analisou esse inquérito policial, hoje virtual, né, mas vamos imaginar que seja físico, ele vai analisar esse inquérito policial e ele vai formar a opinião delicti de dentro desse inquérito policial. Ou seja, ele localiza autoria, materialidade e circunstâncias. Então, por quê? O inquérito policial, ele vai servir de base à denúncia ou à queixa. Esse inquérito policial ele vai acompanhar o oferecimento da denúncia. Então, perceba, o promotor olhou o inquérito, ele formou a sua opinião delicti. Com base naquele inquérito policial, ele precisa comprovar para o magistrado que ele não está tirando a autoria e materialidade da sua cabeça. Ele precisa falar assim: olha, juiz, eu estou lhe trazendo autoria, materialidade e circunstâncias mínimas, e esses elementos mínimos, eles estão dentro desse inquérito policial. Então vamos lá, o inquérito policial servir de base significa dizer que o titular da ação penal formou a opinião delicti com base naquele procedimento. Ora, para não ocorrer aí a ausência de justa causa e não ocorrer aí oferecimento de processos penais que não se respeitam ao ordenamento jurídico, lembrando que nós temos aí a questão de um processo penal democrático, onde eu respeito os direitos fundamentais, eu preciso trazer o mínimo de provas ao magistrado de que aquilo não é uma divagação do promotor. Olha, juiz, está aqui, ó, os elementos mínimos estão aqui. Então, quando o titular da ação penal, e vamos olhar aqui para o MP, ele formar a sua opinião sobre o delito com base no inquérito policial, por óbvio, o inquérito policial vai acompanhar o processo. Então, vamos olhar aqui, ó. O inquérito policial serviu de base para denúncia ou para queixa, ou seja, serviu de base para a opinião delicti, ou seja, o MP tirou a sua opinião delicti com base do inquérito policial. Por óbvio que o inquérito policial deverá acompanhar o processo penal. Então eu vou colocar a denúncia e vou juntar todas as páginas do nosso inquérito policial. Agora você percebe que o promotor de justiça ele não vai necessariamente formar a sua opinião delicti do inquérito policial. O promotor de justiça ele pode formar a opinião delicti do PIC ou do PAC. Por exemplo, ele pode formar a opinião delicti de um processo que ele recebeu do magistrado. Então vamos lá. Quando o promotor de justiça ele oferece denúncia, ou o querelante oferece queixa, tem a denúncia ou tem a queixa, mas não, dá uma olhadinha, mas esse procedimento, essa convicção, a opinião delicti, autoria, materialidade e circunstâncias estão formadas, mas não vieram do inquérito policial. O inquérito policial será
dispensável. Eu não preciso do inquérito policial. Então vamos lá, o inquérito policial não serviu de base para denúncia ou para queixa. Por que que ele não serviu de base? Porque a questão relacionada ao opinião delicti veio, por exemplo, do PIC ou veio, por exemplo, do PAC. Se não serviu de base, ora, o promotor formou opinião delicti, mas não foi do inquérito policial. Por óbvio, o inquérito policial não irá acompanhar o nosso processo penal. Então vamos lá de novo, ó. O inquérito policial não serviu de base para denúncia ou para queixa. Nesse caso, o inquérito policial não acompanhará o processo judicial. Então, bastante cuidado. Quando o promotor de justiça forma a opinião delicti com base no inquérito, o inquérito acompanha. Mas quando o promotor forma a opinião delicti forma opinião delicti em um local que não foi o inquérito, o PIC e o PAC, por exemplo, ou seja, o inquérito policial não foi o responsável pelo convencimento do titular da ação penal, por óbvio, o inquérito policial não vai acompanhar a denúncia ou a queixa, tá bom? Beleza até aqui? Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Tem alguns procedimentos aí onde quem conduz a investigação é o Ministério Público. O MP tem um braço do MP, que é o GAECO, que é um grupo de promotores que vai atuar na questão relacionada aí ao combate ao crime organizado. E muitas vezes o GAECO ele faz interceptação telefônica, com autorização judicial, por óbvio, ou pelo menos assim é esperado. Nessas interceptações telefônicas conduzidas pelo Ministério Público, muitas vezes a Polícia Civil não tem nem acesso. Então o promotor de justiça, ou os promotores, né, estão conduzindo essas investigações dentro do GAECO, num PIC ou num PAC. Ao final desse PIC ou PAC, o promotor olha para esse procedimento e fala, nossa, eu tenho aqui autoria, materialidade e circunstância delitiva, e oferece denúncia, inicia o processo penal. Nessa circunstância, você percebe que o inquérito policial não foi a base, ou seja, não serviu de base para que o promotor formasse a sua opinião delicti. Nesse caso, por óbvio, o inquérito policial não vai acompanhar a nossa denúncia. Por quê? Porque ele não formou opinião delicti no inquérito. Mas perceba, o PIC ou PAC precisa acompanhar o nosso oferecimento da denúncia? Precisa, porque o titular da ação penal ele precisa comprovar para o magistrado a questão da justa causa. Autoria, materialidade e circunstância. Então vamos fechar aqui, o professor vai trazer para você aqui uma informação, tá bom? Só vou apagar isso aqui, vamos lá, ó. O inquérito policial serviu de base para denúncia ou queixa, vai acompanhar o processo penal. Nessa hipótese, o inquérito policial é indispensável, tá bom? Ele é indispensável. Mas se o inquérito policial não serviu de base para denúncia ou queixa, ele não vai acompanhar o processo penal, porque ele é dispensável. Então, perceba, se ele serve de base, é indispensável. Se ele não serviu de base, ele é dispensável, tá bom? Só para você perceber aqui, o Ministério Público ele pode conduzir sozinho investigações criminais, tá bom? Eu trouxe para você aqui 3 artigos que vão trazer para você esta questão aqui, esse elemento que é bastante importante. Quais são? Qualquer pessoa do povo poderá, artigo 27, qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública. Então, a ação pública inicia por queixa, fornecendo ao MP, por escrito, informações sobre o fato, autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Então, se qualquer do povo pode provocar a iniciativa do MP, ele recebe essas informações e vai iniciar na sua própria investigação criminal, tá bom? Vamos lá. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, perceba, ele dispensa o inquérito quando elementos que lhe trouxeram dentro dessa representação o habilite a promover a ação. O que o habilita a promover a ação? Opinion delicti, autoria, materialidade e circunstância delitiva. E o último aqui, para ficar bem claro essa circunstância, quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia, contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Então perceba, o MP dispensa o inquérito, ele fala, eu não preciso do inquérito. Por que ele dispensa o inquérito? Porque ele forma a sua opinião delicti por base de outros elementos de
informação, tá bom? Beleza? Vamos lá, arrumando aí para as 2 horas finais da nossa live. Não, brincadeira, live não, da gravação. Vamos lá, brincadeira. Ó, o inquérito policial, ele pode ser dispensável ou ele não pode ser confundido com o inquérito policial ser indisponível, tá bom? Uma olhadinha. O fato do inquérito policial ser dispensável, nós acabamos de ver, artigo 12 do Código de Processo Penal. Aqui ele é dispensável. Ou seja, ele pode ou não acompanhar o inquérito policial da forma como eu disse para você. Por que ele é dispensável? Porque o titular da ação penal não precisa dessa informação, não precisa dos elementos do inquérito, que ele pode formar a opinião dele de outro local. Agora, toma bastante cuidado. O inquérito e esse preceito não se confunde com o fato do inquérito policial ser indisponível, tá bom? Vamos lá. Antes de aprofundar essa questão com você, eu só queria fazer uma pequena reflexão aqui, ó. O indisponível, o prefixo in, ele significa negação, então é não, não disponível, tá bom? Então o inquérito policial não é disponível. Ele não é disponível para quem? Ele não é disponível para a autoridade policial. Então, uma pequena reflexão aqui: algo é disponível a você quando você é o responsável por ela, quando você é o titular dessa informação. Então, nós temos aqui o fato do inquérito policial ser disponível, perdão, o fato de algo, me perdoe, ser disponível é quando algo pertence a você. Por exemplo, o professor está aqui no estúdio e eu estou com essa caneta aqui, da caneta do passador, tá vendo? A caneta da mesa digitalizadora, também tem uma pontinha aqui. Então, não sei se acho que a câmera não pegou o foco aqui, mas é uma caneta que o professor usa para escrever na mesa digitalizadora, que aparece na sua tela. Essa caneta é do Irineu. Eu posso dispor dela como eu quiser. Se eu quiser essa caneta e dar para você, eu posso te dar. Se eu quiser pegar e quebrar, eu posso. Se eu quiser deixar ela inteira, eu deixo. A caneta é minha, eu faço o que eu quiser. Se eu quebrar ou não, dane-se, ela é minha, tá bom? Então, essa caneta é disponível ao Irineu. Agora vamos lá. Em relação a você, essa caneta não lhe é disponível. Por que ela não é disponível para você? Porque você não é o dono dela. Então, se eu lhe emprestar, eu falo, ó, eu permito que você use. Você pode usar, mas você não pode quebrar. Se você quebrar, se você destruir, você vai ter que indenizar. Então, algo disponível, ele está ligado à ideia de quem pertence à coisa. Então, quando eu falo para você que o inquérito é indisponível à autoridade policial, eu estou falando que a autoridade policial não conduz a investigação, não é dono do inquérito policial. O inquérito policial não pertence ao delegado de polícia, ele só é o responsável por conduzi-lo, mas o inquérito policial não é do delegado. Por que o inquérito policial não é delegado? Porque ele é um instrumento do Estado do qual nós vamos buscar autoria, materialidade e circunstância delitiva. Então perceba, por não ser do delegado de polícia, automaticamente eu preciso que você lembre para a sua prova isso aqui, ó, artigo 17. A autoridade policial não pode mandar arquivar um inquérito policial. Por que o delegado não pode arquivar um inquérito policial? Porque o inquérito policial não pertence a ele, tá bom? Não é delegado, eu já vou aprofundar isso com você, mas só para deixar aqui o nosso slide organizado, se o inquérito é indisponível, está no artigo 12 do Código de Processo Penal, o fato do inquérito ser indisponível está no 17 do Código de Processo Penal, tá bom? Bastante interessante isso. Então vamos lá. O delegado de polícia não pode arquivar o inquérito, então não cabe a ele. Por uma questão simples, vamos lá. Se você é o responsável por arquivar aquilo que você faz, ou você vai querer não arquivar nada, ou você vai querer arquivar tudo. Então, na verdade, a nossa estrutura aqui, e perceba, esse ano, eu até publiquei lá no meu Instagram, não sei se você acompanhou, se você não é inscrito no Instagram do professor, entra lá, ó, @prof.irineu.ruiz, tá aqui embaixo, tá bom? Tá aqui embaixo aqui, ó, o Instagram do professor, @prof.irineu.ruiz, e lá eu publiquei, quando o nosso STF apreciou lá a questão do nosso juiz de garantia, quando ele apreciou lá também a questão relacionada aí à existência de toda essa estrutura que está ligada ao inquérito policial, que estava muita discussão, quem que arquiva, quem não arquiva, então o STF pacificou esse assunto, tá bom? Então nós vamos trazer aqui para você já a posição definitiva dos nossos ministros do STF, tá bom? Que foi direcionada aqui em 3 ações diretas de inconstitucionalidade, então vamos começar construindo aqui, ó. Quem é responsável pelo arquivamento? Vamos entender. O nosso Ministério Público, o delegado de polícia, acaba o inquérito policial, ele vai remeter isso ao
Ministério Público. Então o Ministério Público vai receber isso e o MP, no momento que ele analisa o inquérito policial, ele vai tomar 3 decisões, tá bom? 3 possíveis, uma quarta decisão, na verdade, são 4 possíveis decisões. Então a primeira decisão que o promotor pode tomar, então eu vou falar essa para a gente já excluí-la, tá bom? Ele analisa aquele procedimento e verifica que é caso de oferecimento aí dos institutos despenalizadores, tá bom? Então ele vai verificar se cabe transação penal, se cabe sursis ou se cabe o acordo de não persecução penal. Só um detalhe, cada uma delas tem uma característica específica, cada uma delas tem mais detalhes, é muito mais profundo do que isso eu estou te falando, tá bom? Mas não é objeto da do nosso conteúdo, então você vai excluir isso aí. Se couber os institutos despenalizadores, você vai seguir isso aí. Eu gravei já no canal a 9.099, onde eu falo do termo da transação penal e eu falo para você todos os detalhes da suspensão condicional do processo. Só você ir lá no meu canal e procurar a pasta, a playlist do GCRIM. Vai ter toda essa estrutura para você, tá bom? Então não vou trazer os detalhes porque ele vai acabar tumultuando o nosso conteúdo aqui, que é as características do inquérito. Então, exclui as hipóteses dos institutos despenalizadores. Sobra 3 hipóteses aqui para o promotor. A primeira delas é o promotor oferecer denúncia. Quando ele oferece denúncia? Autoria, materialidade e circunstância delitiva. Ele forma opinião delicti, ele oferece denúncia. Ele tem a segunda possibilidade, que é solicitar diligências, tá bom? O que é diligências? A diligência é o retorno do inquérito policial à autoridade policial para prosseguir nas investigações. Então o promotor olha o inquérito e fala assim, delegado, eu não tenho elemento suficiente para denunciar, porque falta algo na autoria, ou falta algo na materialidade, ou falta uma circunstância, ou falta tudo. Eu quero que você esclareça algo para que eu verifique se eu vou ou não formar a minha opinião delicti. Então, o segundo procedimento é o oferecimento de diligências. E o terceiro ponto é o arquivamento. O arquivar é exatamente o oposto do denunciar. Se para denunciar eu tenho autoria, materialidade e circunstância, para arquivar eu não tenho autoria ou materialidade ou circunstância, eu não tenho nada. Então você vai ter essas duas posições opostas, tá bom? Então o promotor vai requerer o arquivamento do inquérito policial. Em linhas muito simples, o nosso promotor vai falar assim, juiz, eu não tenho autoria, eu não tenho materialidade, eu não tenho circunstâncias delitivas formadas de forma adequada, então eu não consigo iniciar a persecução penal. E o juiz vai decidir se concorda ou não com esse arquivamento, tá bom? Esta redação aqui que eu vou ler para você já é a redação com o pacote anticrimes apreciado pelo STF, eu já vou te dar a posição do STF em alguns instantes, tá bom? Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos e informações da mesma natureza, tanto do inquérito quanto de qualquer outro procedimento, PIC ou PAC, por exemplo, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei, tá bom? Então, oferecido o arquivamento, dá a sensação, pela leitura desatenta do 28, da nova redação, dá a atenção que o próprio promotor manda arquivar e acabou. Então, toma bastante cuidado. Olha o que o STF falou sobre esse ponto. Trouxe próprio só um trecho para você, tá bom? Ó, essas 3 adins, ó, 6.298, 6.300, 6.305. Por maioria, o STF atribuiu interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 28 do Código de Processo Penal, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento de informação da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente. Então ele precisa levar ao juiz competente, sendo que o juiz pode ou não concordar com isso, tá bom? Se o juiz concordar, vai para o arquivo. Se o juiz não concordar, vai ser remetido à instância recursal do Ministério Público. Então, comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Quem comunica? O Ministério Público, podendo encaminhar os autos ao Procurador-Geral, no caso do MP São Paulo, PGJ, ou para a instância de revisão ministerial, quando houver para fins de homologação na forma da lei. Então perceba, a redação do 28, ela dá a sensação que o nosso promotor de justiça ele pode simplesmente arquivar e vai para o arquivo, ponto, acabou. Mas na verdade não. O STF entendeu que quando o promotor de justiça pede o arquivamento,
esse arquivamento terá que ser submetido à apreciação do nosso magistrado. Ou seja, o juiz concorda, realmente arquiva. Se o juiz discorda, ele vai mandar para a instância recursal do Ministério Público para apreciar essa questão, tá bom? Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá. O nosso inquérito policial, ele está arquivado. Então ele foi arquivado porque não tem autoria, porque não tem materialidade e porque não tem ou não tem as circunstâncias delitivas. Pode ser que falte um ou falte os três. Uma vez arquivado, esse inquérito policial ele vai continuar arquivado. Mas, em regra, toda regra adivinha comporta uma exceção. Qual que é a nossa exceção aqui? Ó, artigo 18 do CPP. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, então perceba, quem arquiva ainda é a autoridade judiciária, por falta de base da denúncia, ou seja, não tem autoria, materialidade e circunstância, a autoridade policial poderá proceder novas pesquisas, se outras provas tiver notícia. Então vamos lá. O inquérito policial está arquivado. A regra é que ele permaneça arquivado, salvo quando surgir novas provas, ou seja, aquilo que nós chamamos de prova nova, tá bom? Então, se ele está arquivado, ele continua arquivado, salvo se surgirem novas provas. Professor, o que é novas provas? Vamos lá. Novas provas, ou prova nova, é uma prova que ela se remonta, em regra, tá bom? Existem outros dobramentos, mas ela se remonta ao período dos fatos, mas as partes, os envolvidos, os sujeitos aqui, não tinham conhecimento da existência dessa prova, tá bom? Ou porque surgiu uma técnica nova, uma perícia nova, um exame novo, que permite você rever aquilo que já foi feito, tá bom? Então essa daqui é a figura. E nós temos aqui uma súmula do STF, a súmula 525, que fala o seguinte, ó, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Ou seja, o promotor só pode iniciar a ação penal, ou seja, oferecer denúncia, se ele tiver novas provas. Se não tiver novas provas, não pode iniciar a nossa ação penal, tá bom? Beleza? Conteúdo massa aí, mais de 1 hora de conteúdo para você. E, professor, achei massa, gostei aí do seu conteúdo todo, mas eu queria aí te dar uma sugestão, queria te dar uma crítica, um elogio, ficou com alguma dúvida. O que eu faço, professor? Você pode mandar aí a pergunta por escrito, tá bom? Manda aí no próprio canal do YouTube, o professor vai respondendo de acordo com a demanda, tá bom? Ou se você quiser, eu respondo para você pessoalmente. Aqui a EPP do professor. O que é EPP? Evolução pessoal permanente, tá bom? EPP, evolução pessoal permanente, basta você fotografar esse QR Code, aí você vai ter uma planilha lá dentro do Drive do professor, na verdade o Google Forms, você vai preencher lá a dúvida, vai mandar, o professor vai receber e eu lhe respondo, tá bom? E seus dados aqui, por óbvio, são protegidos pela LGPD. Professor, não dá para fotografar que eu estou vendo o celular. Pega aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo vai ter aí a EPP. Também você vai ter aqui as nossas redes sociais, se você quiser seguir o professor, basta você fotografar 2 canais aí, o professor recomenda, o canal do Telegram e o canal do Instagram do professor aí, onde eu tenho conteúdos exclusivos para os nossos alunos, tá bom? E da mesma forma tá aqui na descrição do vídeo. Pô, professor, gostei do conteúdo aí, achei bacana, então deixa like aí, professor, tá bom? O professor tá produzindo aí material gratuito, de qualidade para você. Pô, professor, não gostei. Beleza, deixa o dislike, não tem problema, só avisa, professor, não gostei por causa disso, tá bom? Se você curtiu, fez sentido para você, compartilha esse conteúdo com algum amigo, com alguém que vai fazer também concursos da Polícia Civil, da área de segurança pública, e também se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal do YouTube do professor e ative o sininho para você receber as novidades, beleza? Então agradeço aí você assistir o vídeo, enxergar aí todos esses pontos e nos encontramos num próximo evento, no próximo dia. Forte abraço, tchau, tchau!